Fala aí, galera. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que, enfim, despertou meu interesse, da minha curiosidade, que é a escassez de pessoas como eu, sabe? Pra quem não sabe, eu tenho 26 anos, né? Moro junto com meus pais e tal e tudo, eu tenho 26 anos. E assim, eu nunca namorei, nunca tive relações sensuais, nun- nunca, é, nunca nem tive um romance, sabe? Por escolha, né? Eu sou celibatário, né? E aí eu fui fazer um levantamento de, eu pesquisei até isso no chat GPT, de um percentual de pessoas que nunca tiveram relações sexuais, assim como eu, sensuais, assim como eu, e os que já tiveram. No Brasil, né? Eu pesquisei, fiz uma pesquisa no Brasil. O chat GPT falou que deu uma estimativa que aproximadamente 90% dos brasileiros já tiveram e apenas 10% ou até menos que isso não tiveram. Então, assim, eu começo a observar essas coisas e eu fico pensando, tipo, mano, como que pessoa como eu é rara, hein? Tá faltando nesse mundo. Porque eu, por exemplo, já me falaram muito isso, né? Que por exemplo, não quero ver romance, mas eu sou muito afetuoso, sabe? Eu sou muito carinhoso, especialmente com mulheres, né? Então eu gosto de abraço, de um beijo na bochecha, essas coisas. E eu faço isso sem romance, né? É só uma demonstração de afeto. Eu faço isso por afeto, porque eu gosto das pessoas e é a minha forma de demonstrar amor pela pessoa. Mas assim, o que que acontece? Pessoas como eu, tipo, que além de nunca ter vivido romance, nunca tiveram relação sexual, são muito raras. São muito raras. Você encontra mais isso no meio cristão, né? No meio cristão você encontra pessoas que nunca tiveram, mas não celibatárias, né? Mas que nunca tiveram. Mas mesmo assim ainda é muito escasso. Eu acredito que eu não tive porque eu vivi muito pouco tempo no mundo. Eu converti aos 7 anos de idade e eu, assim, eu vivi só 6 anos no mundo, sabe? Porque, assim, eu fui criado dentro da igreja, essas coisas, né? Eu vivi muito pouco tempo no mundo, né? 6 anos, acho que eu nem era formado direito, sabe? Nem era formado o meu corpo direito, sabe? E eu me converti com 7 anos de idade, né? Aí depois que começou a adolescência, os hormônios e tal e tudo, eu ainda assim me conservei, sabe? Tipo, eu sei que foi Deus que me ajudou nisso, mas eu ainda assim me conservei. E nunca namorei não, filho. Claro que, enfim, eu tive algumas coisas erradas que eu fiz, tipo, assistir algumas coisinhas de conteúdo adulto, né? Não exatamente, eu não entrei muito nisso, eu quase fiquei viciado nisso, mas eu não fiquei, sabe? Porque quando eu ia, sempre que eu ia pesquisar alguma coisa sobre isso, eu me sentia mal, sabe? Tipo, o Espírito Santo chegava e falava pra mim, falava, não, mano, não faz isso, sabe? E aí eu acabava resistindo, resistindo, resistindo. E não chegava aí muito além, sabe? E eu tinha algumas práticas também que, enfim, porque o hormônio na adolescência é o cão, mano. Tipo, eu tinha algumas práticas também que, tipo, não eram legais, né? Eu ainda tenho alguns hábitos relacionados a isso, mas nunca cheguei a passar muito do ponto, sabe? Mas assim, eu nunca, nunca, nunca namorei, nunca tive relações sexuais, sensuais. E isso é muito raro no dia de hoje, né? Então, muitas pessoas pensam que eu sou especial e tal e tudo, mas é o que eu falo sempre, não é que eu sou especial, não é que eu sou de outro mundo, nada disso. É que o mundo tá muito sombrio e isso me faz parecer ser especial. Não é porque por eu ser especial, mas porque pessoas como eu estão escassas. Isso não faz de mim superior a ninguém, sabe? Não faz não, de forma alguma. Mas tá escasso, tá escasso. E aí eu penso, mano, não. Eu penso na história de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra era a cidade assim da pá virada mesmo, mano. Tanto é que Deus destruiu aquela cidade. Deus destruiu porque passou do limite. E ele vai fazer a mesma coisa com esse mundo, sabe? Quando ele decidir não tolerar mais essas coisas, tipo carnaval, fornicação, adultério, roubo, tudo quanto é tipo de pecado que o pessoal não tá nem aí, ele vai julgar esse mundo.
sabe? Já tem, e lá em Apocalipse tá dizendo, olha lá a quinta trombeta, a sexta trombeta, o quarto selo. Olha lá pra você ver o que acontece lá com que Deus vai julgar. E ele tá ficando bem farto desse mundo aí, sabe? Quando ele decidir não tolerar mais, aí muita gente, acho que o mundo inteiro vai sofrer com isso, sabe? O mundo inteiro vai sofrer, eu vou sofrer, não exatamente por mim, né? Mas por outras pessoas que eu gosto, que eu amo. Acho que o mundo inteiro vai sentir o peso da ira de Deus. E assim, mano, 90% das pessoas já tiveram relações sexuais. Isso é muita coisa. Isso é praticamente a população inteira. O tanto de gente. As pessoas que não tiveram são muito poucas. São muito raras as pessoas que não tiveram. E eu sou uma dessas pessoas, sabe? Eu não queria que fosse assim. Sinceramente, não. Sabe? Porque, enfim, a maioria dessas pessoas que tiveram relações sensuais são pessoas que têm no namoro ou têm na adolescência, sabe? E não é bom, sabe? Não é bom isso. A maioria dessas pessoas não casa virgem. Isso não é bom, sabe? Aí assim, eu fico analisando, tipo, cara, uma pessoa, tipo, pessoas como eu são raras, mas eu já encontrei com algumas que são como eu. E eu agradeço a Deus por isso, porque foi difícil encontrar. Então, eu fico pensando, cara, 90% já teve relações sexuais, eu sou das pessoas que nunca tive. E detalhe, eu tenho 26 anos, hein? Pessoas na minha faixa etária, eu tô falando da minha faixa etária que é o 90% que já teve experiências sensuais. Mas é assim, é comum, por exemplo, crianças e adolescentes não ter, sabe? Isso é mais comum. Agora, na minha faixa etária, 26 anos, é muito raro. E eu tenho 26 e nunca tive. Então, tipo, eu vejo esse mundo, cada vez mais que eu olho para ele, eu vejo como que as coisas estão piorando, né? Piorando cada vez mais, sabe? Especialmente com as redes sociais, com o tanto de informação que chega pra gente. E pessoas como eu estão ficando cada vez mais raras.